Olá, vamos dar início ao último vídeo, um vídeo sobre a apresentação do trabalho. Fiquei motivado por ter dito algumas coisas em uma aula e vi que uma aluna seguiu e eu gostei do resultado. Então, acho que podia compartilhar com todos as ideias que a gente vai apresentar aqui, porque, evidentemente, a apresentação é parte do trabalho, é parte da profissão, né? E é parte cada vez mais da vivência acadêmica. Então, a ideia aqui é servir como mote para que vocês façam o trabalho da disciplina e outros que vocês tenham que participar. Então, foi essa a ideia central, além também de mostrar os critérios de avaliação que a gente tem usado. Bom, então, finalizando o roteiro, que a gente acabou fazendo 7 vídeos, esse é o último, tá certo? Acredito que eles reúnem muito das dúvidas que os alunos tinham durante a elaboração desses trabalhos e nas orientações realizadas. Alguns dos vídeos contiveram, inclusive, partes dos croquis, etc., que foram feitos durante essas orientações. Então, esse trabalho tem como objetivos pedagógicos os seguintes, que a gente já falou para vocês, a gente gostaria de colocar como resumo do que se espera. Elaborar detalhamento arquitetônico para a utilização típica de um edifício em altura, residência e escritório. Que acho que a gente já falou bastante em 2 ou 3 ocasiões sobre isso. O segundo é aplicar a modelação simplificada de estruturas de edifício no pré-dimensionamento de vigas e pilares. Isso aí é fundamental, que mostra a interação com a disciplina e o aprendizado nela. Outro importante é explicar o funcionamento das estruturas de contraventamento em edifícios de média altura, que sem esse entendimento não se projeta estruturalmente e muito menos arquitetonicamente. E é importante também saber como se faz, por isso que a gente colocou aqui alguns principais tipos de detalhamento estrutural desse edifício. Esse último objetivo aqui, cada dia mais, ele é fácil de ser atingido, porque a própria educação arquitetônica prática de vocês é feita com programas 3D. E, à medida que esses programas, além de 3D, são também de construção, mostra que o que vocês vão aprender aqui na disciplina é importante para se integrar no ambiente de projeto de arquitetura profissional. A apresentação, então, sempre tem que ser muito visual, muita imagem, pouco texto, e quando tiver texto, com fonte mínima 14. Algumas vezes eu uso 18 para começar, diminuo quando precisa um pouquinho mais de texto, mas nada que impeça de fazer 2 slides. Recomendo também usar este tipo de animação que faz com que o texto fique mais focado, né, na tela, diminua a quantidade de texto, né? Então, isso são técnicas importantes que a gente vai aprendendo e dominando. A gente tem insistido para que todo trabalho tenha uma capa, slide inicial, que contém as características do edifício, o nome e matrícula do aluno, o nome da disciplina e do professor, o período cursado. Então, semestre passado, essa aluna seguiu todas essas instruções, o que para mim é importante para poder identificar o trabalho e fazer um acervo de longo prazo com esse trabalho. Então, vejo que tem tudo aqui, ó, o LX, LY, tipo. No caso, a gente não deu isso nesse semestre, né? Os perfis, localidade, o nome, período. Ela até deu um apelido para o seu edifício Rebite,
há controvérsia sobre o nome. Outra coisa importante é entender que a apresentação ela tem que contar uma história, né? Então, há muito tempo atrás, eu aprendi que essa técnica de storyboard podia ser útil quando a gente preparava uma apresentação, principalmente uma apresentação mais longa, né? Como que ela vai ter o seu desenvolvimento, isso é importante. Essa técnica, nós vamos falar um pouquinho. Segundo ponto importante é ir do geral para o particular. A pessoa tem que ver o todo e ir entendendo como isso foi, como se chegou ao detalhe, como é que isso foi, à medida do possível, isso foi sendo deduzido, né? Mas eu acredito que o final tem que ter uma apoteose. Eu lembro sempre, quando falo disso, das escolas de samba do Rio de Janeiro, que teve como idealizador intelectual, conceitual, o Darcy Ribeiro, e, obviamente, o arquiteto materializador Oscar Niemeyer, né? Que tem todo um desenvolvimento e, no final, tem que ter uma apoteose, mostrando o melhor, com muita riqueza, né? E eu vou falar alguma coisa sobre identidade visual. Não que isso seja mote da disciplina, mas a gente percebe que muitos alunos cultivam isso e quanto mais cedo, mais facilidade vai ter de chegar ao final e de ter uma identidade visual no seu trabalho. Então, sobre storyboard, está aqui o inventor, o Walt Disney, novo ainda. Notem que são desenhos de Pinóquio, um desenho da década de 30, eu acho, né? Que foi usado isso para fazer um filme. Então, o custo de fazer um desenho animado é altíssimo. Então, com poucos desenhos e mostrando a sequência, você consegue decidir sobre a melhor técnica de contar essa história. Aqui eu coloquei um mais recente, Timão e Pumba. Peguei isso tudo na internet, né? Que vejo que são desenhos muito incipientes, algumas vezes, croquis, basicamente. E achei esse do filme predileto, Blade Runner, óbvio que o de 82, cujo storyboard foi feito pelo diretor Ridley Scott, né? Os desenhos são fantásticos, né? Então, notem que toda a arquitetura, todo o urbanismo, toda a atmosfera já era mostrado nesses desenhos. Então, o storyboard é croquis, slides, para você poder decidir a ordem que vai contar a história. De certa forma, eu usei isso, cortei algumas coisas, mudei a ordem de algumas coisas, até chegar nessa última apresentação, que tinha 47 slides, nem parecia, acabou em 24 minutos que eu apresentei. Mas a decisão da ordem de que se pode tirar, está sobrando, é feito através dessa técnica que eu acho muito interessante de se construir esse pensamento. A outra parte é essa coisa do geral do particular, aristotélica, né? Método dedutivo, do todo para o particular e da arquitetura para o detalhe. Então, eu insisto que tem que ter a apoteose final por vários motivos. Porque muitas vezes são as conclusões e contribuições que foram feitas no trabalho. Então, isso tem que estar bem explicitado, né? E muitas vezes o último slide fica na tela quando você está fazendo uma apresentação, porque vai ter um debate, né? Então, você deixa aquela imagem síntese, as mais bonitas, as que você achar mais representativa, como última imagem, depois até do agradecimento, se for o caso. Então, são técnicas que a gente usa, que a gente vê que dão bons resultados. Okay? Sobre identidade visual, é óbvio que isso é parte do aprendizado de arquitetura. Os arquitetos são seres visuais por natureza. A gente vê excelentes apresentações. A gente vê muitos alunos que, ao fim e ao cabo, acabam mexendo com a área de visual, programação visual, elaboração até de
de livros, design de livros, etc. Isso é natural para o arquiteto. Tá certo? Então, a gente acredita que vocês têm que se dedicar a isso também, até como possibilidade de trabalho, né? Então, e também que a apresentação é a etapa fundamental na criação de um projeto de arquitetura, né? A defesa do trabalho, ou, uma palavra não muito adequada, a venda do produto para um cliente, tem que ter uma apresentação bastante convincente, né? Muitas vezes o cliente é leigo, então a apresentação pode falar por você, pode facilitar o convencimento do que vai ser feito. É óbvio que quando você tem um projeto de concurso, por exemplo, tem toda uma técnica para apresentação, de composição de plantas, importante, né? Então, isso a gente vai construindo ao longo do curso. Isso é moleza. Para esse vídeos da disciplina, eu me baseei nas ideias que eu vi num curso sobre ensino à distância massivo, chama MOOC, a sigla em inglês, e o curso era de uma universidade russa, obviamente não era em russo, tinha lá a legenda em inglês, graças a Deus. Mas eles tem um profissionalismo nisso assim espetacular, tinha que montar uma equipe e tal. E a parte de identidade visual, eles chamavam atenção até numa coisa como essa aqui, que quando você usa esses meios esses programas de apresentação hoje em dia, né, tem uma parte que muitas vezes é comida pelo programa. Então, o Zoom e outras plataformas neutralizam essa parte, então para não colocar nada. Procurei também usar cores, não sei se vocês estão vendo aqui, uma paleta, escolhi uma que até tem aqui no edifício que o aluno fez, esse vermelho zarcão. Então, isso são coisas que você vai compondo, e eu não sou profissional, longe disso, mas eu tenho certeza que vocês serão profissionais disso com facilidade. Bom, para ter um critério de avaliação, ao algum tempo eu construí esse critério aqui. A apresentação 20%, então ela é muito importante, principalmente quando é presencial e tem mais pessoas envolvidas, tem que ter um prazo, um tempo para ser cumprido, tem que ser didática, tem que ser clara, tem que ser precisa, né? E também porque faz parte dessa história que vocês têm que contar, e eu achei bom valorizar. A arquitetura para os 30%, porque eu acho que quanto mais longe vocês forem na arquitetura aqui, melhor é o exercício que vocês estão fazendo para a formação de vocês. Transcende um pouco a disciplina. Estrutura 30%, porque se eu der um peso muito grande, erros que sempre acontecem podem pesar muito na nota, e eu queria uma coisa um pouco mais equilibrada. E o detalhamento 20%, detalhamento aqui estrutural construtivo. É óbvio, que ao fim e ao cabo ter uma nota global, que eu já fiz experiências nos dois sentidos, de dar uma nota da minha impressão final e ver como é que ela se comporta decomposta. Nem sempre eu faço essa decomposição, mas isso é para mostrar que é possível deduzir a nota que eu dou através desses critérios aí. Nem sempre a apresentação é fantástica, né? Então, e é óbvio que tem uma subjetividade, mas não tem aleatoriedade, tem que ficar claro isso. As notas desse projeto geralmente são bastante boas, né? Bom, em resumo, então é isso que eu espero que a apresentação tenha. Ela vai ser transformada em PDF, obviamente, né? Os critérios. E eu acho que esse projeto do 1º de 2020 chegou bem próximo do que a gente esperava dessa apresentação. Inclusive, notem que na capa colocou a ideia de arquitetura. Foi esse projeto que me inspirou a fazer esse vídeo aqui. Então,
Com isso, a gente fecha os vídeos da apresentação do trabalho programado, que a gente acha fundamental como trabalho prático da disciplina. A gente viu ótimos resultados em muitos semestres, e no semestre do primeiro 2020, surpreendentemente muito bons também, que é o que a gente espera ver aqui também. Ok? Muito bem, esse é o último vídeo. Se der saudade, eu faço mais, porque eu gostei de fazer esses vídeos aqui muito. Grande abraço. Até mais.